que organismo que a gente usa e que dose a gente deve usar para determinados alvos, tá? Então, vocês vão ver aqui que eu estou usando, inclusive, um template da Academia do Conhecimento Bionat. Isso faz parte de um projeto onde a gente internamente treina toda a nossa equipe, capacita, justamente para que a gente possa ter um posicionamento assertivo das soluções biológicas no campo, né? E vocês estão vendo aqui também o selo do biológico não é tudo igual, porque muitas vezes um mesmo produto, vocês vão ver aqui na apresentação, ele pode ser com a mesma cepa ou isolado do micro-organismo, mas não necessariamente ele pode entregar a mesma performance ou é igual. Tem quesitos de qualidade que devem ser observados, mas além disso, questões de concentração. Por isso, um dos temas que a gente vai abordar dentro do assunto é a questão aqui de dose, né? E a gente sempre começa esse assunto aqui definindo muito bem as estratégias de aplicação para controle microbiológico de pragas, de doenças, né? E essa estratégia, ela se divide em aplicações que são inoculativas e aplicações que são inundativas, né? Então, os termos por si só, eles já ajudam a gente a entender o que significa cada um deles. Mas vamos desenhar um pouco melhor o que significa isso, né? Como que esses micro-organismos eles atuam nessas diferentes estratégias, inoculativa e inundativa? Na inoculativa, pessoal, nós temos a premissa, né? Isso aí não sou eu que estou falando, nós temos lá no manual da Embrapa, onde o Marcos Faria e outros autores são os editores do livro, e são mais de 30 anos de pesquisa aí da Embrapa, trazendo muita informação a respeito das premissas que a gente precisa obedecer para aplicar biológico no campo com alta performance, né? Então, no controle biológico inoculativo, nós contamos com a multiplicação do organismo que a gente aplica no ambiente, tá? Então, essa aplicação, ela considera a aplicação de um micro-organismo vivo como agente de controle biológico, com a expectativa de que esse micro-organismo, ele vai se multiplicar no ambiente e depois ele vai, então, controlar a praga ou a doença, ou estimular o desenvolvimento de raiz da planta, ou fazer fixação biológica de nitrogênio, né, como os inoculantes aí que a gente tem uso na agricultura. Então, inoculante, inoculativo, né? E esses micro-organismos se multiplicam, então, na região ali das raízes, por isso está aqui, ó, é uma estratégia muito importante para produtos que a gente adota no tratamento de sementes e de suco de plantio, né? Então, todos aqueles micro-organismos do segmento de inoculantes, Bradyrhizobium, Azospirillum, Pantheia aglomerans, que chega agora no mercado, né? Nematicidas microbiológicos, seja à base de bacilos, de tricoderma ou de pocônia, os microbiológicos fungicidas, à base de tricoderma, princípio obedecida, que é a inoculativa. Nós vamos ver um pouco mais do que significa isso, mas basicamente, em resumo, eu preciso que esse micro-organismo que eu apliquei no ambiente se multiplique para que eu tenha o efeito, né, que eu espero dele, aquele benefício. Por outro lado, aplicações aéreas, aplicação via barra em área total, por exemplo, normalmente a gente considera a estratégia inundativa. Por quê? Eu preciso, né, do controle biológico, da praga ou da doença, ele é totalmente dependente, pessoal, muitas vezes da quantidade de micro-organismo que eu apliquei naquele ambiente ou no alvo que eu preciso acertar. Então, a gente não espera, quando eu aplico em área total, a multiplicação daquela quantidade de micro-organismos que eu apliquei, para depois que ele multiplicar, ele me entregar um benefício, né? Eu já tenho que aplicar uma grande quantidade de ativo por hectare, por isso que o termo é inundativo. Tem que inundar as áreas com os inseticidas microbiológicos à base de metarrísio, de bovéria, de cordíceps, né? Cordíceps fumoso-rósea, que é igual a Isaria fumoso-rósea, ou até mesmo naquelas aplicações via barra de tricoderma lá para o mofo branco, ó, vocês vão perceber que as doses aplicadas dos tricodermas que estão no mercado, né, que hoje são mais representativos, elas entregam uma quantidade bastante grande de conídeos por hectare. E é um pouco disso que a gente vai falar daqui por diante, né? Desenhando tudo isso daqui que a gente acabou de falar, pessoal, é simples, ó. Se eu estou fazendo controle de nematóides lá no solo, e esse nematóide ele está lá dentro do ovo, o J2 ele eclode desse ovo e ele vai nadar no solo para encontrar uma raiz de planta hospedeira. O que atrai esse nematóide até essa raiz? Os exudatos orgânicos que essa raiz libera no solo, né? A partir do momento que eu planto e eu inoculo com bacilos, um bacilos nematicida, né, que eles chamam assim, mas na verdade o que esse bacilos faz lá na raiz? Ele coloniza essa raiz e forma um biofilme. E ao formar esse biofilme, é claro que eu tenho um impedimento até físico aqui e proteção dessa raiz, mas mais importante do que isso
é o consumo dos exudatos radiculares por esse bacilos, que ao se multiplicar aqui, principalmente nas pontas de raiz, ele reduz esse gradiente de exudatos orgânicos que a raiz coloca no solo, né? E libera ali no solo, e esses são os grandes responsáveis por atrair os nematóides. Se isso não está chegando como sinal químico atrativo ao nematóide, o nematóide eclode do ovo, mas ele não consegue encontrar a raiz da planta, né? Ou seja, tudo isso aconteceu porque o micro-organismo, ele se multiplicou no crescimento das raízes, principalmente pontas de raiz. E automaticamente esse nematóide ele não conseguiu chegar, né, nas raízes, então eu tenho o efeito de controle dos nematóides, ok? Então eu apliquei X de micro-organismo de bacilos, isso virou 10x, 100x, 1000x lá na raiz, esse micro-organismo se multiplicou lá, formou um biofilme, consumiu exudatos orgânicos e isso reduziu nematóides nas raízes. Por outro lado, quando eu faço o controle de pragas, a estratégia ela é inundativa e ela é dependente da quantidade de ativo que eu coloco no alvo. Então, mais ativo fúngico no alvo, um fungo entomopatogênico, por exemplo, no controle da cigarrinha da cana-de-açúcar, né? No controle da cigarrinha do milho, quanto mais ativo eu coloco no alvo, maior é a eficiência de controle. Agora, a gente precisa saber quanto é isso, né? Quanto eu preciso colocar de ativo no alvo. Então, vamos entender o seguinte, ó. Ilustrando a estratégia inoculativa que eu citei para vocês ali dos bacilos. Eu tenho aqui a fluorescência da raiz, né? E tudo que aparece aqui em vermelho se multiplicando, ó, é bacilos colonizando essas raízes, tá? Principalmente a ponta de raiz, que é a principal porta de entrada de nematóides, é onde o nematóide às vezes causa ferimento e entra fungos também que causam podridões de raiz, né? Então, ao longo de toda essa raiz o nematóide coloniza, mas principalmente a ponta. E o que a gente está vendo aqui? A multiplicação dos bacilos, que acaba por evitar ou reduzir a chegada de nematóides nessas raízes. Se eu estou tendo multiplicação do micro-organismo para depois ter o benefício do controle do alvo, eu estou falando de uma estratégia que é inoculativa. Eu aplico uma determinada quantidade que seja suficiente para iniciar o processo de multiplicação daquele micro-organismo no ambiente. Agora, por outro lado, né, qual estratégia então que nós temos aqui? Uma estratégia que é inoculativa, né? Já respondemos essa pergunta. Por outro lado, pessoal, nós temos aqui, ó, uma pergunta interessante, olhando para a estratégia inoculativa e estratégia inundativa, né? É possível um produto 100 vezes menos concentrado do que o outro, na metade da dose, ou podemos pensar até na mesma dose, né? O produto é 100 vezes menos concentrado, vamos imaginar ele na mesma dose sendo aplicado. É possível, com essa diferença tamanha em concentração, o produto ainda ser eficiente naquilo que ele se propõe a entregar, né? Pensando em estratégia inoculativa, isso é possível sim. Por quê? Se aquela quantidade é, na verdade, uma quantidade suficiente para o micro-organismo startar a sua multiplicação no sistema radicular, então ele vai se multiplicar e ele vai entregar um benefício. Um grande exemplo disso é a azospirilo, que é dos inoculantes que nós temos no mercado, talvez o de menor concentração, né? São produtos na casa de 10 a 8, o FC de azospirilo por ml, né? 2 vezes 10 a 8, 4 vezes 10 a 8, e a gente tem uma resposta fantástica desse produto quando inoculado aí nas raízes. Um produto que é usado aí, suco de plantio, 100, 200 ml por hectare, né? Agora, quer dizer que um produto, Bradyrhizobia é um outro grande exemplo. A maioria dos Bradyrhizobios são de concentração na casa de 10 a 9 por ml, né? E se eu aplicar 10 doses ou se eu aplicar 2 doses, bem feito, faz diferença? Não faz tanta diferença, apesar da gente ver muita gente aplicando 10, 15, 20 doses aí de Bradyrhizobio no suco de plantio. Isso passa a ser interessante do ponto de vista de inundar o solo com aquele micro-organismo, mas não quer dizer que a raiz inteira, porque eu apliquei 20 doses, vai virar nódulo puro, né? 2, 3 doses é mais do que suficiente no suco de plantio, e a Embrapa tem mostrado isso, inclusive com as quantidades de células que tem que chegar por semente, quando eu faço o tratamento da semente em si. Agora, quando eu tenho uma estratégia que ela obedece à estratégia inundativa, opa, aí sim, se eu tenho um produto que é 100 vezes menos concentrado do que o outro, e eu tenho uma estratégia de aplicação em área total, o produto que é mais concentrado, que coloca mais ativo no alvo, ele pode sim entregar maior performance. Então, isso não é verdade
para todos aqueles produtos ou micro-organismos que a gente usa na estratégia inundativa, ok? Então, no inoculativo, sim, talvez a concentração não seja tão relevante quanto se diz, mas produtos que são 10 a 8, 10 a 9, 10 a 10 por ml vão entregar uma resposta interessante, desde que o micro-organismo tenha sido selecionado para aquela função e tudo mais. Porém, tem um outro mundo que é o controle biológico inundativo, né? Imaginemos aqui, então, ó, o modo de ação de fungos entomopatogênicos para a gente poder ilustrar esse mundo aí da estratégia inundativa, tá? Os fungos entomopatogênicos, aqui nós temos citados Bovéria baciana, Metarrhizium anisopli, Metarrhizium riley, né? Antigamente conhecida como Nomuria riley, e que controla muito bem lagartas, inclusive causando epizootias aí no campo naturalmente. Tá? Cordíceps fumoso-rosa, que é a mesma Isaria fumoso-rosa que nós vemos aí hoje o pessoal falando bastante, e até a Estrutella thompsoni, que é um fungo aí que tem uma boa atividade no controle de ácaros. Mas todos esses fungos aqui, eles têm algo em comum. Eles atuam por contato. O parasitismo do alvo, ele é por contato. Então, o start aqui, pessoal, do sucesso do controle, ele está em colocar esse alvo em contato com uma grande quantidade de propágulos daquele fungo, que são os conídeos na maioria dos produtos, né? E aí, a partir do momento que eu coloco vários conídeos no corpo desse inseto, alguns desses conídeos vão conseguir, ó, germinar, penetrar, colonizar o alvo e depois até esporular no cadáver desse inseto. E aí, dependendo da situação que a gente tem, como cana-de-açúcar, pastagem, onde essas cigarrinhas ficam bem no bacheiro das plantas, a gente tem situações aí que a gente vai ter até um efeito residual bastante pronunciado, né? Agora, quanto que a gente precisa aplicar para que a gente tenha controle de pragas com fungos entomopatogênicos efetivo? Isso aqui está lá no manual da Embrapa, ó, de 2022. Vocês podem baixar lá no site da Embrapa, né? Vocês podem procurar lá o manual de controle de qualidade de fungos entomopatogênicos e vocês vão ver lá que está escrito lá, ó, o que caracteriza um controle microbiológico inundativo e o inoculativo. O inundativo, ele parte da premissa de aplicar pelo menos 1 × 10 a 12 esporos de fungos, né, conídeos de fungo, por hectare, pessoal. Isso significa 1 trilhão de conídeos por hectare. Ah, esse número eu não sei o que significa por hectare. É 100 a 150 conídeos por milímetro quadrado de área tratada. É muito conídeo, né? Se a gente for falar numa dose disso em 100 litros de calda, por exemplo, nós estamos falando em algo como 1 × 10 a 7 conídeos por ml de calda, né? 10 milhões de conídeos em 1 ml. Então, é muito fungo que tem que chegar no alvo para que alguns consigam chegar em partes do inseto, onde eles consigam germinar, penetrar e colonizar o corpo do inseto, né? A frequência de infecção, ela é muito relevante. Então, conhecendo esse número aqui, inclusive está aqui, ó, a citação dos manuais da Embrapa, né? Tanto do controle de qualidade de produtos à base de bacilos, quanto do controle de qualidade de produtos comerciais à base de fungos, né? Mas aqui tem muito mais informações do que apenas controle de qualidade, tá, pessoal? É um material que vale muito a pena e eu recomendo. Conheço pessoalmente o Marcos Faria, que é um dos editores aqui do manual e é um profissional, uma referência realmente aí em uso de fungos para controle de pragas na agricultura. Agora, nesse manual, ele fala qual que é o número de conídeos, então, que eu tenho que aplicar por hectare para ser uma estratégia inundativa, né? Esse número é esse aqui, ó. Vamos imaginar aqui a aplicação de Metarrhizium, por exemplo, para controle da cigarrinha lá na cana-de-açúcar. Eu tenho que aplicar pelo menos 1 × 10 a 12 propágulos infectivos por hectare. O que é 1 × 10 a 12? É o número 1 com 12 zeros à direita. 0 à esquerda não conta nada, mas 0 à direita eu quero muitos na minha conta bancária, né? Se Deus quiser. Então, 1 × 10 a 12 propágulos por hectare é 1 trilhão de conídeos por hectare, pessoal. O que isso significa? Bom, esse é o meu alvo. Para eu obedecer o que a Embrapa fala que tem que aplicar de conídeos por hectare, eu tenho que comprar produtos que me possibilitem viabilidade econômica para inundar a minha área com 1 trilhão de conídeos por hectare. Então, vamos olhar as concentrações desses produtos, né? Eu tenho aqui produtos desde concentração 4 × 10 a 10 por grama, até produtos que têm concentração aqui, ó, de 1 × 10 a 4, 1 × 10 a 5, e isso é produto que está registrado, tá, pessoal? Então, vamos entender o seguinte, ó, para obedecer essa estratégia no uso de fungos entomopatogênicos, se eu utilizar esse primeiro produto aqui, que é 4 × 10 a 10 conídeos por grama, 25 gramas ou ml, né, se fosse um produto líquido, é suficiente por hectare para fazer 1 trilhão de conídeos. Se eu utilizar o segundo produto, que é 1 × 10 a 10,
100 gramas ou 100 ml, né? Naquela concentração é suficiente. Então, à medida que eu vou baixando essa concentração do produto, eu vou aumentando dose, né? 5 vezes 10 a 9 é 200 gramas e 1 vezes 10 a 9 é 1 quilo, né? Então, tem produtos no mercado que tem concentração 1 vezes 10 a 9 que para aplicar 1 trilhão de conídeos deveria aplicar 1 quilo de produto por hectare. Só que nós não vemos isso acontecendo na prática, né? Às vezes está se trabalhando doses menores por uma questão de viabilidade econômica, porque o produto tem uma baixa concentração. Então, por isso existe essa linha vermelha aqui, que separa produtos que têm uma concentração maior, né? Especialmente acima de 1 vezes 10 a 9 por grama ou ml, para que as doses sejam, na prática, operacionais e viáveis economicamente. E onde a Bionat está inserida nesse cenário aqui? Com produtos mais concentrados de metarrísio e de bovéria do mercado, né? Então, a gente, com pequenas doses por hectare, aplica 1 vezes 10 a 12, porque nós temos produtos altamente concentrados, ok? A partir daqui dessa linha vermelha para baixo, pessoal, percebam, ó, produtos que teriam que aplicar 10 quilos ou litros, 100 quilos ou litros por hectare. Isso aqui é inviável economicamente. São produtos que a gente tem que ter atenção, né, nesse filtro aqui dessa tabelinha que lá no manual da Embrapa apresenta muito bem, para que a gente obedeça esse princípio inundativo de controle. Tá certo? Vamos ver o exemplo, ó, se dose de ativo por hectare é importante ou não, né? Esse aqui é um fato na seleção de organismos para controle da broca do café. Aqui tem vários isolados. E aí, ó, foi simulado a aplicação de 10 a 10 conídeos por hectare, 10 a 11 conídeos por hectare, 10 a 12 e 10 a 13. Né? Então, percebam que a dose ela foi multiplicando por 10. Ó. Se eu for falar em Bovenat, que é o produto da Bionat, que é 1 vezes 10 a 10, então aqui seria 1 grama de Bovenat por hectare, 10 gramas, 100 gramas e 1 quilo. Né? 1 quilo aqui, pessoal, já adianto para vocês, é inviável economicamente. Mas vamos ver o que está acontecendo com todas essas cepas aqui que estão tentando selecionar, né? Percebam, ó, que eu não tenho nível de controle satisfatório com 10 a 10 por hectare. Eu começo a ter alguma resposta de alguns isolados com 10 a 11, mas, na verdade, o isolado que se mostra mais virulento com 10 a 12, ó, né, é esse primeiro aqui, ó, que chegou a quase 54% de controle. Né? E quando eu aumento para 10 a 13, será que a dose é importante? Olha lá, ó, todos os isolados mataram mais de 50% dos insetos. Porém, aquele primeiro que já funcionou na ordem de 10 a 12 por hectare, ou 10 a 7 conídeos por ml, né, ele já foi melhor do que os demais. Ele já começa a mostrar que ele é um isolado muito promissor para se trabalhar entre 10 a 12 e 10 a 13 no campo, com viabilidade econômica e boa performance em eficiência de controle. Né? Então, existe sim uma curva de dose-resposta e nós temos que partir de aplicações inundativas para fungos entomopatogênicos que variam aí de 1 vezes 10 a 12 para cima. Né? A gente tem que preconizar isso daí, porque a curva de dose-resposta é essa. Ó. Eu peguei o melhor e o pior isolado ali para controle da broca do café. A curva ela é muito similar, só que você tem um isolado aqui que é melhor do que o outro na mesma dose. E aí, pessoal, que tal o negócio? Ó? Eu tenho um isolado que na mesma dose de 10 a 12 por hectare, ele entrega 30% a mais quase aqui, ó, de performance no controle, né? Com 10 a 12. Quando eu olho para 10 a 13, se mantém essa ordem de diferença aqui de 30%. O que eu posso dizer? Que esse isolado verde aqui, ele é mais virulento do que o isolado vermelhinho aqui. Mas por que eu posso dizer isso? Eu só posso dizer isso, pessoal, se eu comparar, ó, na mesma concentração. Nunca posso dizer, um isolado aqui eu aplico 10 a 11, mas é porque esse isolado aqui é mais virulento do que o outro. De forma alguma. Dificilmente você vai ter um isolado que é aplicado 10 vezes menos, vai ter uma virulência tão superior ao outro que aplica 10 vezes mais, de modo a 10 vezes menos ser maior o efeito de controle do que esse que aplica 10 vezes mais. Então aqui a dose e resposta ela manda muito. A quantidade de ativo que chega no alvo ela é determinante para a eficiência de controle, sim. Né? Então trabalhar entre 10 a 12 e 10 a 13 é um filtro importante para vocês aí no uso de biológicos à base de fungos entomopatogênicos no controle de pragas. Né? Agora, onde a gente encontra essas informações de dose e equivalência entre produtos? Tem um monte de informações lá na bula. Né? Agora, a principal informação que a gente quer é essa aqui, ó, da concentração. E como que eu olho essa concentração com aquele monte de número que está ali? Ó?
Vamos fazer a comparação aqui entre dois produtos, A e B. O produto A, ele tem concentração de 1 vezes 10 a 9 UFC por grama, né? E o produto B? 1 vezes 10 a 10 UFC por grama. Então, olhando esses números, o que eu penso? Esse produto aqui é mais concentrado do que esse. Porém, pessoal, ó, o primeiro é 1 vezes 10 a 9, mas ele é 30%. O segundo é 1 vezes 10 a 10 por grama e é 11%. E agora, o mais concentrado é o 30% ou o mais concentrado é o 10 a 10 por grama? Né? Pessoal, quando a gente aplica biológicos, a gente aplica propágulo de micro-organismo. Então, o que eu tenho que quantificar é quanto de propágulo de micro-organismo tem por grama de produto formulado. Por que essa relação massa-massa aqui, ó, ela é tão discrepante às vezes e até pode ser maior em um produto menos concentrado do que num produto que é mais concentrado? Esse aqui é 10 vezes mais concentrado que o de cima, né? Porque aqui, pessoal, ó, eu tenho um produto técnico que é altamente concentrado em conídeo. Eu fui lá, produzi o fungo no arroz, extraí os conídeos da superfície desse arroz e o arroz foi descartado, né? Enquanto que aqui eu posso ter uma situação onde esse arroz, ao invés de estar sendo passado a um processo de extração do conídeo da superfície do arroz, esse arroz pode estar sendo moído. Então, o produto técnico que eu tenho que usar nessa formulação, ele está menos concentrado, eu uso mais produto técnico, mesmo que eu faça um produto menos concentrado. Então, essa relação massa-massa aqui não é de conídeos, pessoal, ela é de produto técnico. Isso vale para qualquer outro produto que tenha a formulação assim indicada em suas bulas, né? Na verdade, aquilo não é puro ingrediente ativo, aquilo é produto técnico, e como nós temos várias empresas que produzem fungos de maneiras diferentes, cada empresa vai ter um produto técnico em concentrações diferentes também. Então, o que eu posso dizer aqui? Ó? O produto B, ele é 10 vezes mais concentrado do que o produto A, e ele tem um processo que concentra muito mais o seu produto técnico em puro conídeo, onde apenas 11% na formulação já dá origem a um produto 1 vezes 10 a décimo, né? E é essa situação que a gente está vendo aqui, ó. 1 quilo de bovenate, que é um produto 1 vezes 10 a 10 por grama, equivalendo a 10 quilos em ativo, né? De um produto 1 vezes 10 a 9 UFC por grama. Então, esse é o paralelo que a gente faz. Então, de 9 para 10, pessoal, não é uma vez de diferença, não, né? É uma diferença muito grande. É logarítmica, 10 vezes de diferença, ok? Em embalagens, é isso aqui que a gente vê na prática, ok? Ou vai um caminhão entregar bovenate, ou vai 10 caminhões entregar esse produto aqui para aplicar 10 a 12 conídeos por hectare, né? Outra coisa muito importante que eu gostaria de chamar a atenção aqui são as unidades de medida. Imaginem esse produto aqui, ó, que a gente tem lá o isolado, tem a concentração dele, e aí a pergunta que fica é, esse produto, ele atende à estratégia inoculativa, que a gente falou lá que o azospirilo, que é 10 a 8, atende, né? Se esse produto aqui é 10 a 9, teoricamente ele atende bem a estratégia inoculativa. Porém, pessoal, esse produto aqui, ó, ele não está sendo dado na unidade de medida de ml ou grama, ele está sendo dado por litro. Então, na verdade, a concentração real desse produto por ml é 1 vezes 10 a 6 UFC por ml. Como é que eu faço essa continha de maneira fácil? O que é 1 vezes 10 a 9? É o número 1 com 9 zeros à direita, né? E isso eu tenho em 1000 ml do produto formulado. A partir do momento que eu cancelei 3 zeros daqui e 3 zeros de lá, eu tenho o número 1 com 6 zeros à direita. Então, 1 vezes 10 a 6 por 1 ml. Então, esse produto é 1 vezes 10 a 6 por ml e não 1 vezes 10 a 9 por ml ou 1 vezes 10 a 9 com concentração que obedece à estratégia inoculativa, né? Então, temos que ficar atento. Então, de modo geral, pessoal, nós temos duas situações. Um manejo inundativo, onde a gente tem que prezar por produtos que estão acima de 1 vezes 10 a 9 conídeos ou propágulos de micro-organismos, né, seja o UFC de bactérias e tudo mais, BT, ou corpos de oclusão de vírus, né, por grama ou ml, então sempre atentar para a unidade de medida também, porque no mercado hoje tem produto até 10 a 12, pessoal, mas está sendo dado por quilo ou litro, tá? Então tem que corrigir essa unidade para você voltar. Se é 10 a 12 por quilo, na verdade ela é 10 a 9 por grama, ok? É só transformar de 1000 ml para 1 ml ou para 1 grama, ok? Quais são esses produtos aqui da estratégia inundativa? São produtos, pessoal, aplicados na parte aérea da planta para controle de pragas ou até mesmo o tricoderma aplicado em área total para controle de doenças fúngicas de solo, né? E na estratégia inoculativa, nós vamos prezar por produtos que tenham concentrações aí partindo de 10 a 8 por grama ou ml. Lembram lá do azospirilo, né? Tá aqui, ó.
tratamento de semente ou suco, eu faço estratégia inoculativa, produtos acima da concentração do azospirilo, que está na casa do 10:8. Então, todos esses produtos aqui, se tiverem acima de 10:8, são produtos que têm potencial de entrega de eficiência no campo. Perfeito? Então, vamos ver dessa forma. Qual é o alvo e a dose? Se o alvo é um inseto e eu vou controlar um fungo entomopatogênico, as concentrações que eu tenho que aplicar por hectare, de acordo com a concentração de produto que eu comprei, né, são acima de 10 a 12 propágulos por hectare, ou conídeos de fungo por hectare. Por outro lado, se eu estou aplicando bactérias ou vírus entomopatogênicos no controle de lagartas, por exemplo, BT, baculovírus, nós vemos que os produtos eles têm concentrações muito similares no mercado e, normalmente, essas concentrações e doses que são praticadas, elas já aplicam acima de 3 vezes 10 a 11 propágulos por hectare, tá? Então, nesse mundo aqui do controle de lagartas com BT e baculovírus, nós não temos grandes discrepâncias em relação à concentração e a premissa que tem que ser adotada, como aqui no mundo dos fungos entomopatogênicos, que nós temos aquele leque de concentrações que eu mostrei para vocês na tabela, né? Então, se eu vou falar de controle de pragas com fungo entomopatogênico, 10 a 12 por hectare. Se eu estou falando de controle de pragas com produtos de ingestão, que são BT e baculovírus, eu estou falando de concentrações de 3 vezes 10 a 11, pelo menos aí por hectare. Alguns produtos vão chegar até próximo de 10 a 12 por hectare também. Então, qual que é a estratégia aqui, pessoal? Estratégia inundativa, tá? Eu estou fazendo lá próximo da casa do 1 trilhão de propágulos de micro-organismo por hectare. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro a mensagem aí das estratégias e se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade aí para fazer. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos.